Fala galerinha do Anchieta, tudo legal com vocês? Seguinte, estamos aqui com mais um plantão de biologia. Hoje vamos trabalhar com a parte de botânica e também com a parte de zoologia. Já deixamos o material para download no site, então você dá uma baixadinha ali para conseguir acompanhar essa aula, beleza? Vamos trabalhar com 6 exercícios e esses 6 vão ser bem específicos, dando uma olhadinha bem no que a gente viu na sala de aula, beleza? Vamos conferir então. Pessoal, exercício número 1, lá da FUVEST. Uma pessoa, ao encontrar uma semente, pode afirmar com certeza que dentro dela há o embrião de uma planta, a qual, na fase adulta, aí vem nossas alternativas. Pessoal, quando você analisa uma questão sobre botânica, você tem que trabalhar bastante com a parte da escala evolutiva. Então nós temos os vegetais mais primitivos até os mais evoluídos. No nosso caso aqui pegamos só 4 grupinhos, tá bom? Então nós temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Na escala evolutiva a gente tem toda uma evolução que está marcada por quê? Fatores principais. Cada passo dado na evolução foi uma característica adquirida. Então, briófitas. O que caracteriza briófita? São plantas avasculares, sem o sistema condutor de seiva. Isso vai privar essa planta de um crescimento maior, porque a nutrição dela acontece como? Célula a célula. Nesse caso, tendo porte menor, ela vai ter que viver em ambientes úmidos. Isso vai privá-la bastante. Consequentemente, ela não tem estruturas bem desenvolvidas, de raiz caulifolha. Ela tem estruturas primitivas, rizóide, cauloide e filóide. Outra característica aqui das briófitas é que a fase reprodutiva, o gametófito, aquela que produz gametas, vai ser a predominante. Já o esporófito inverte, é a fase menor. Então, gametófito haploide, esporófito diploide, ok? Pteridófitas. Bem, aqui entram as plantas polêmicas, Samambaia, avenca, os malditos xaxim, lembra? Nesse caso aqui a gente tem evolução. A gente tem agora uma planta traqueófita. Ela possui vaso condutor de seiva. Tendo vaso condutor de seiva, o que acontece? O porte dessa planta é muito maior. Com o porte maior, as estruturas raiz, caule e folha são bem definidas. E outra característica marcante, o esporófito agora é maior. O esporófito é a planta em si. No caso, por exemplo, samambaia. Já o gametófito é a fase menor, que aqui entra o protalo, ok? O conjunto briófita-pteridófita nós denominamos criptógamas. O que são plantas criptógamas? São aquelas plantas que as estruturas reprodutivas não são visíveis, são escondidas. Cripto significa escondido. Sendo assim, você vai ter nesse conjunto, então, a reprodução baseada com água. A água é necessária para o deslocamento dos gametas, ok? Evoluindo mais um pouquinho agora, pula para a gimnosperma. Temos aqui os pinheiros, pinos, sequoias, ciprestes. Característica principal, o nome está dizendo, gímeno, nu, esperma, semente. Semente nua, semente exposta, então nós não temos um fruto para proteger. O detalhe legal desse grupo é que agora eles têm um dispositivo muito bom para reprodução chamado pólen. Eles não precisam mais da água para reprodução. Sendo assim, o pólen é fabricado nas flores que nós denominamos estróbilos, ok? Outro grupinho, angiospermas. O grupo mais evoluído, elas apresentam frutos, as flores que nós conhecemos comumente. E agora, as angiospermas, por serem o grupo dominante do planeta, elas têm 2 divisões, a monocotiledônia e a dicotiledônia, ok? Grupinho gimnosperma e angiosperma, nós denominamos fanerógamas. Fanerógamas são plantas que apresentam as estruturas reprodutivas, elas são visíveis, por isso fanerógamas. Atualmente, denominamos as fanerógamas como espermatófitas, belezinha? Com essa base aqui a gente já consegue dar uma olhadinha na parte agora dos exercícios. Vamos retomar lá, ok? Vestiba, pegou tua folhinha? Vamos detonar ela agora. Exercício número 1, de novo, vamos lá.
Uma pessoa encontrar uma semente pode afirmar com certeza que dentro dela há o embrião de uma planta, a qual na fase adulta. Pessoal, a pessoa encontrou uma semente, ela está andando na rua, encontrou uma semente. Se tem semente, com certeza a gente já está descartando as criptógamas. Lembra? Gimnosperma não tem fruto, mas ela tem flor e semente. Lembra do pinhão? Angiosperma não precisa nem falar, né? Óbvio que ela possui semente. Alternativa A. Esta planta, ela forma flores, frutos e sementes? Estamos trabalhando com esses dois grupos. Forma flor, fruto e semente? Peraí, gimnosperma não tem fruto. Alternativa A não nos cabe. B. Forma semente, mas não produz flor e fruto. Da onde veio essa semente? Intervenção divina, será? Descartamos a letra B. C. Vive exclusivamente em ambiente terrestre. Como que eu vou saber isso através de uma semente? Não tem como saber, pessoal. D. Necessita de água para deslocamento dos gametas na fecundação. Água para deslocamento de gametas entra aqui na parte das briófitas e pteridófitas, então não nos cabe. Logo, qual alternativa será? Vamos analisar aí. Tem tecidos especializados para a condução de água e de seiva elaborada. Com toda a certeza, se a planta possui semente, ela tem a evolução a seu favor, ela tem vasos condutores de seiva. Então, a número 1, a nossa resposta é E. Ok, vestibas? Número 1, detonar. Agora, analisando o número 2. O reino vegetal foi dividido informalmente em dois grandes grupos, criptógamas e fanerógamas. Considerando-se principalmente aspectos reprodutivos, abaixo há uma série de exemplos de vegetais identificados por algarismos e algumas de suas principais características. Número 1. Plantas vasculares com sementes, porém sem frutos. Elas são vasculares, com semente, mas não tem fruto. Logo, o nosso número 1 é quem? Gimnosperma. 2. Plantas com sistema condutor de seiva, com flor, com semente e com fruto. Estamos falando das angiospermas. 3. Plantas com sistema condutor, com raiz e sem semente. A gente está falando das primeiras traqueófitas, as primeiras que apresentaram o vaso condutor. Pteridófitas, não esquece, o maldito xaxim está aqui. Nesse caso, pteridófita. 4. Plantas avasculares, com rizóides e sem sementes. Estamos trabalhando com briófitas. As características descritas pelos algarismos de 1 a 4 representam respectivamente. Lembra que eu falei para você ficar esperto com essa palavrinha? Respectivamente significa que ele quer a resposta na ordem que ele deu. Então temos lá no número 1, gimnosperma, 2, angiosperma, 3, pteridófita e 4, briófita. Na número 2, então, a nossa resposta é A. Beleza, vestibas? Questão 3. Com relação ao reino metafita, é correto afirmar que temos a boa questão de somatória, que nada mais é que uma grande questão de verdadeiro ou falso. Basta ter calma para analisar cada questão. Número 1. Nas angiospermas, o fruto é o ovário desenvolvido. Pessoal, nas angiospermas, o fruto é o ovário desenvolvido? Sim. As flores das angiospermas têm a estrutura feminina, o gineceu, que é formado pelo estigma, estilete e ovário. O ovário, quando se desenvolve, forma o fruto, que é a parte comestível. A número 1 está correta. 2. O báculo, o protalo e os soros são estruturas características das briófitas. Pessoal, báculo é a folha jovem de uma pteridófita. Protalo é o gametófito da
pteridófita. E os soros são as regiões que produzem os esporos nas pteridófitas. Logo, a número 2 não nos serve, porque não é briófita ali, é pteridófita. 2, falso. 4. Os vegetais faneróganos caracterizam-se pela presença de flores e sementes. Perfeito! Ele está falando das fanerógamas, as nossas espermatófitas. Elas possuem flores e semente. Só gimnosperma que não tem fruto, mas ele não citou. Então, logo a 4 está como verdadeira. 8. Nas gimnospermas, o óvulo situa-se em folhas carpelares abertas. Lembra que eu falei para você? Gimnosperma é a semente nua. O óvulo origina a semente, o óvulo, tá? O embrião é originado pela oosfera. No caso da nossa gimnosperma, ela não tem ovário, logo ela não tem fruto. Essa alternativa, número 8, também está verdadeira. 16. As briófitas possuem o esporófito diploide. Perdão, as briófitas possuem o esporófito haploide e o gametófito diploide. Galera, é o contrário. Gametófito vai fazer gameta. Qual é a carga genética de um gameta? É haploide, é a metade. E o esporófito é diploide. Essa alternativa ele inverteu. Então, nesse caso, ela é falsa. Ok? 32. A banana é um fruto partenocárpico? Couto, o que é um fruto partenocárpico? Fruto partenocárpico é aquele que se forma sem a fecundação. É um fruto independente, vamos dizer assim. No caso da banana, ela se desenvolve sem o encontro dos gametas. E aí, quando você, por exemplo, corta uma banana ao meio, você tem pontinhos dentro dela. Aquelas são as sementes abortadas, que não se desenvolveram. Nesse caso, essa alternativa, número 32, está correta também. 64. As briófitas são vegetais vasculares? Do nosso grupinho aqui, galera, as briófitas, os musgos, as hepáticas, são os únicos sem vasos condutores, tá? Você jamais pode esquecer que a característica avascular, ela reflete em todas as outras, como o porte pequeno, a presença de um ambiente úmido e sombreado para ela se desenvolver, porque ela desseca muito rápido. Neste caso, a 64 está falsa. Então, como resposta, nós teremos a questão 1, a 4, a 8 e a 32. Se a matemática não nos engana, você tem um somatório total 45. Ok, vestilas? Agora, questão 4. Vamos deixar a botânica de lado. Vamos dar um foco lá na zoologia, aquela parte de classificação, sistemática, taxonomia. 2 seres vivos pertencentes à mesma ordem são necessariamente. Galera, se eles estão na mesma ordem aqui, os 2 seres vivos estão aqui. Eles são da mesma raça. Lembra o que era raça? Raça é conhecida como subespécie. No caso, são as espécies que têm localizações geográficas diferentes. Lembra do cachorro, por exemplo? Husky siberiano, bulldog inglês, doberman. São todos animais canis familiares, porém a localização geográfica deles é diferente. Nesse caso aqui, não nos cabe falar sobre a raça. Se eles são da mesma ordem, obrigatoriamente são da mesma raça, que é uma subespécie? Não. Eles são da mesma espécie? A letra B? Não. Você lembra, Vestiva, qual que era a definição de espécie? Indivíduos semelhantes, capazes de cruzar entre si, originando descendentes férteis, tá? Não esqueça disso aqui. Nesse caso, tudo que estiver aqui para baixo vai ser falso nessa alternativa. Do mesmo gênero, não esquece do reficofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Eles podem ser da mesma classe? Espera aí. Se os 2 estão na mesma ordem, obrigatoriamente eles estarão na mesma classe. A nossa resposta fica a letra D. Analisando a letra E, mesma família, não nos cabe.
Então a resposta serviria o que estivesse aqui para cima, ok? A questão 4, no caso, ficaremos então com a letra D, beleza, vestibas? Quase finalizando, né? Questão 5. Se reunirmos as famílias Canidae, os cães, Ursidae, ursos, Hienidae, hienas e Felidae, os leões, veremos que todos são carnívoros. Portanto, todos pertencem ao mesmo, neste caso aqui. Ele está falando de famílias. Então é mais ou menos o perfil da nossa questão anterior, a nossa questão acima, a nossa questão 4. Nesse caso, vai servir para a gente o que estiver aqui para cima. O que estiver aqui para baixo é falso. 5. Letra A, espécie? Não. B, ordem? Nos cabe. Sério. C, subespécie ou raça? Não. D, família? E, gênero? Não. 5. Vamos ficar com a letra B, então, ok? Ficamos com ordem. E agora, para finalizar, a questão 6. Essa questão 6 é mais uma curiosidade, é um adendo, tá bom? Em termos de classificação de animais e de plantas, o nível correspondente ao filo entre animais corresponde entre vegetais a... Nesse caso, galerinha, quando você tem a classificação, a taxonomia, a animal está aqui. A vegetal tem uma pequena alteração. Você não tem aqui o filo. Você não tem meio e filo na planta. Você teria, no lugar do filo, a divisão. Então, nesse caso, a questão 6, ela vai ficar com a letra C. Ok? Galerinha, hoje a gente deu uma olhada na base da biologia, que é botânica e zoo, mas nos fundamentos principais, tanto classificação quanto taxonomia. A gente não pode prosseguir os nossos estudos sem dar um foco melhor, fazer uma base mais concreta sobre isso aqui. Espero que os exercícios tenham esclarecido qualquer dúvida que tenha ficado. Caso a dúvida ainda persista, nos procure e vamos esclarecer. Não vamos deixar isso ficar martelando na sua cabeça. O assunto não é tão complicado. Espero que vocês tenham conseguido entender. Contem com a nossa equipe e o sucesso está chegando, galera. Banho de lama vai para todo mundo. A gente vai se jogar com vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo plantão. Valeu, galera. Tchau!